O que é que Maria Madalena estava fazendo no túmulo? Eu aqui preciso começar com essa informação, que o Evangelho diz, que a Bíblia também diz. Ela e outras mulheres foram levar os aromas, os óleos aromáticos que eram utilizados na cerimônia fúnebre judaica. Preparar o corpo para a sepultura, já que não tinha tido tempo. Jesus foi retirado da cruz e foi imediatamente sepultado. Na cabeça de Maria Madalena, na cabeça das mulheres, isso é inconcebível. Como assim? Ele vai ser sepultado daquele jeito? E elas vão caminhando e vão dizendo: como é que a gente vai tirar aquela pedra? Como que a gente vai chegar lá? E os soldados, e quando elas chegam, o que o Evangelho diz? A pedra estava removida. Elas têm um baque. E aí os evangelhos divergem aqui. Num dos evangelhos tem um homem lá dentro, que a gente presume que é um anjo, porque ele está resplandecente. E outros são dois. E aqui eu vou falar de novo o que o Luiz Strobel fala naquele livro Em Defesa de Cristo. A discordância dos relatos fala a favor da veracidade. Mas aqui eu não posso deixar de falar uma coisa especial. Por que o Senhor apareceu a Maria Madalena? Aqui a gente tem que dizer algo para a igreja do nosso tempo e para todos e todas em todos os lugares. Nós não podemos exagerar o papel de Maria Madalena, transformando numa espécie de sacerdotisa ou coisa semelhante, porque não é isto que o Evangelho quer dizer. O Evangelho poderia ter simplesmente dito: as mulheres foram ao túmulo. Poderia ter dito: algumas mulheres foram ao túmulo. Como os discípulos falam lá no caminho de Emaús, quando eles encontram o caminhante de Emaús, eles dizem: algumas mulheres foram ao túmulo, mas eles não dizem quem. Mas os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem: Maria Madalena estava lá. E ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, depois, se eu for seguir a ordem que está lá no texto de 1 Coríntios 15, que Paulo fala da sequência, apareceu as mulheres, a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, irmão de Jesus, apareceu aos 11, e aí Paulo diz: apareceu também a mim, porque ele ressuscitado apareceu várias vezes. A gente precisa aqui entender que depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias na terra, fazendo um trabalho do bom pastor. Sabe o que Jesus foi fazer, né? Buscar as ovelhas que estavam desgarradas, que estavam perdidas, que estavam desanimadas. Então ele aparece aos 11, ele vai lá na estrada de Emaús e busca aqueles que estavam indo embora. Ele aparece aos discípulos numa pesca na Galileia. Ele vai aparecendo àqueles que são seus, e aí depois ele subiu aos céus. Mas a primeira pessoa que apareceu diante de Jesus para ser a primeira testemunha da ressurreição é Maria Madalena. Por que o Senhor apareceu a Maria Madalena? Aqui a gente tem que dizer algo para a igreja do nosso tempo e para todos e todas em todos os lugares. Nós não podemos exagerar o papel de Maria Madalena, transformando numa espécie de sacerdotisa ou coisa semelhante, porque não é isto que o Evangelho quer dizer. Eu sei que os textos gnósticos, os evangelhos que não foram confirmados pelos apóstolos, às vezes até exageram a respeito disso. Sei também que há uma outra tradição cristã que fala a respeito de Maria Madalena, mas é que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Irmandade de Maria Madalena é algo que entrou para a história da igreja como mulheres que serviam a Deus e que cuidavam dos enfermos, dos leprosos, dos mortos, e acompanhavam os peregrinos que iam à Terra Santa. Essa mesma Terra Santa que nos nossos dias não pode receber o culto de Páscoa,
que não tem mais as celebrações porque está debaixo da ordem militar, e por conta disso, mais uma vez, os cristãos veem as ruas da Cidade Santa vazias na Páscoa e as igrejas fechadas. A primeira irmandade construída, irmandade hospitalar, para dar hospedagem e cuidado aos feridos, sarar as pessoas que tinham os pés machucados, era justamente uma irmandade ligada à figura de Maria Madalena, de mulheres consagradas ao Senhor. Isso faz parte da história da igreja, eu não posso dizer isso sem lembrar disso. Também a ordem das diaconisas faz parte da história da igreja, e se você for pesquisar, você vai perceber que são elas que se agigantam e que se levantam para cuidar dos órfãos, para cuidar dos mortos, para cuidar dos feridos, para cuidar dos enfermos. E assim é na história da igreja em todo o tempo. Na maior parte das nossas igrejas, ainda hoje, com uma ou outra rara exceção, a maioria dos membros das igrejas é composta de Marias Madalenas, de mulheres. Mas se você fizer uma estatística, você vai perceber que os homens são minoria, as mulheres são sempre maioria. Eu só conheci uma igreja onde os homens eram a maioria. Não sei se você conheceu também. Quem mais? Agora, quem conheceu a igreja onde as mulheres eram a maioria? Pode levantar a mão. Então aí, a gente percebe que é assim que costuma acontecer. Em todos os lugares, em todos os tempos, elas são chamadas para estar diante do Senhor, ouvem a sua voz e atendem. E muitas dessas mulheres foram responsáveis pela conversão de seus filhos, pela conversão de seus maridos. Quando Pedro escreve às mulheres cristãs, ele fala que elas eram consagradas para trazer os maridos, trazer os seus filhos e trazer a fé. Paulo, quando fala para Timóteo, fala da fé que estava no pai e no avô de Timóteo? Não, fala da fé que estava na mãe e na avó de Timóteo, porque ao longo da história tem sido assim. E nós não podemos deixar de falar disto, e aqui o texto bíblico é claro. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição, porque o nosso mestre, o Rabi, não fazia acepção de pessoas, mas ele também veio para resgatar as filhas de Eva, para desfazer as obras do maligno, para desfazer a maldição do pecado e para colocar a mulher dentro do seu projeto, da sua profecia, dentro do seu ministério. Esta é a obra de Cristo. Cristo poderia ter aparecido primeiramente para Pedro. Pedro correu até o túmulo, achou o vazio, mas ele não foi o primeiro. Cristo poderia ter aparecido primeiro para Tiago, seu irmão. Poderia ter aparecido primeiro para Maria, sua mãe. Mas ele escolheu aparecer. É a escolha do Senhor. Ele apareceu para quem ele quis aparecer. E depois ele ainda disse para Maria Madalena no Evangelho: não me detenhas, diga aos meus irmãos que eu vou lá para Galiléia e lá eles me verão. Então ele tinha um propósito nas suas aparições depois da ressurreição. Sobre isso também eu preciso dizer aqui, meus irmãos e irmãs, e agora eu vou chamar a sua atenção para algo muito sério. Infelizmente, um sacerdote e até alguns homens ao longo da história da igreja fizeram um assassinato de reputação com Maria Madalena. O Evangelho não diz que ela era prostituta. O Evangelho não diz que ela era mulher adúltera. O Evangelho não diz que ela é um monte de personagens que as pessoas juntaram e compuseram para fazer isto, que virou inclusive peça de filme, de ficção, de literatura. Maria Madalena ficou sendo a responsável por alguma coisa abjeta, e isto não é confirmado pela Escritura. A Bíblia não diz isso. Ela não diz que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia poderia dizer? Poderia, porque a Bíblia diz que Raabe era prostituta, mas a Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta. Então, preciso que você preste atenção para aquilo que eu vou dizer. Cuidado com aquilo que os homens repetem, que as pessoas começam a repetir, e que
constrói às vezes uma espécie de difamação, de liga de destruição de reputação, porque imagina, aqui eu imagino, quero que você pense nisso, imagina, no dia do juízo, aqueles que proferiram essas palavras, e até o sacerdote que escreveu essa palavra, estão diante do Senhor para prestar contas desta difamação, destas palavras levianas sobre Maria Madalena. Porque se ela viu o Senhor Jesus ressurreto, e ela crê em Jesus como seu Salvador e Senhor e Mestre, ela vai estar lá no dia do juízo, não vai? E no dia do juízo ela vai se levantar, e ele vai dizer: agora repete o que você andou falando a meu respeito. Diga agora diante do Senhor. Então é importante que a gente entenda isso, porque, irmãos e irmãs, a nossa boca deve ser tocada pelo Espírito Santo, e a nossa palavra deve ser confirmada pela Bíblia. A gente não pode sair repetindo aquilo que a rede social diz, aquilo que a literatura fala, aquilo que uma ou outra pessoa começa a repetir, só porque a gente acha que isso faz sentido. Maria Madalena não era prostituta, mas ela foi libertada de 7 demônios. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, isto a Bíblia diz, que o Senhor a libertou do poder das trevas, do poder do maligno, que ela estava, aqui eu vou ao texto que você vai ver junto comigo, porque a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Não sei onde o puseram. Ela está triste. Ela foi lá com seus olhos. Ela vem agradecer ao Senhor, porque o Senhor a libertou dos demônios. E ela passou a segui-lo. Ela é uma pessoa que foi libertada do poder das trevas. E ela agora tem Jesus como seu Senhor. E ela acompanha Jesus junto com outras mulheres. O texto bíblico diz isso, que junto com os apóstolos e os discípulos, mulheres o seguiam. Menciona-se aqui o texto, o nome de cada uma delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Susana. A Bíblia fala o nome dessas pessoas. E diz que elas seguiam o Senhor e serviam com os seus bens, e serviam com o seu trabalho, e faziam aquilo que era necessário para que o ministério de Jesus acontecesse. E ela está ali com o seu serviço. Ela traz os seus olhos ungidos, e ela diz: onde está o meu Senhor? O que eu vou fazer agora com isso que eu tenho aqui nas mãos, com os olhos? Como é que eu vou cuidar dele? Onde ele está? Não sei onde está o meu Senhor. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Agora eu quero que o texto diz, mas ela não o reconheceu. Isso se repete nas aparições de Jesus depois da ressurreição. Os discípulos na caminhada de Emaús também não o reconheceram. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Rabi em hebraico, Rabone em aramaico. E ela reconheceu então, preste atenção, ela reconheceu a voz do Senhor. Ela não o reconheceu na sua fisionomia, mas quando ele falou Maria, ela reconheceu o seu mestre e disse: Rabone. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Eles duvidaram, zombaram. De novo eu volto para o livro de Jó.
é mais um atestado de veracidade do Evangelho. Porque se a história fosse contada do ponto de vista dos homens, talvez um romancista, um escritor, escolheria José de Arimateia ou Nicodemos, uma autoridade para dizer: o Senhor ressuscitou e eu vi. Mas a Bíblia não é uma história romanceada. Ela não escolheu uma figura de autoridade para falar da ressurreição. Escolheu uma mulher, Maria Madalena. Escolheu depois pescadores da Galileia, homens a quem os outros ouviam e diziam assim: não sei se dá para dar crédito. E o fato disto ser desafiador, ainda hoje para nós, precisa nos estimular. Você vai anunciar a ressurreição e todo mundo vai crer? Não. Maria Madalena falou para os discípulos que andaram com Jesus, que ouviram a mensagem, e eles duvidaram. Então, meu irmão e minha irmã, quando você estiver anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição, vai ter gente que vai dizer assim: ah, essa é uma história que é uma lenda dos cristãos. Ah, isso aí eu não acredito não. Essa história de ressurreição, Jesus é um cara legal, eu gosto do que ele prega, a filosofia dele é interessante, mas ressurreição dos mortos, já é demais para mim. Não se incomode com isso. O Senhor que ressuscitou é que também convence e dobra as consciências dos homens. Paulo não acreditou na ressurreição. Pedro não acreditou na ressurreição. João não acreditou na ressurreição. Mateus não acreditou na ressurreição. Marcos não acreditou na ressurreição. Lucas escreveu o que ele não viu. E essas pessoas que nós lemos estão contando a história que Maria Madalena pregou. O seu papel, o meu papel, o nosso papel é fazer o que o Senhor diz. O Senhor diz: ide e anuncia aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Contem para eles que o Senhor está vivo, que ele venceu a morte. Não se preocupe, não se incomode. Eles vão duvidar, eles vão rir de você. Mas você sabe que o Senhor vive. E sabe que Ele vive e reina. Eu vou terminar, eu comecei citando tanta gente, mas eu vou terminar citando um cristão, Dostoiévski, que diz o seguinte: ainda que os homens me digam que Cristo não é verdadeiro, eu ficaria com Cristo 1000 vezes a ficar com os homens. Porque o testemunho de Dostoiévski sobre a humanidade, sobre o caráter da humanidade, é que se tem alguma coisa que é falha, que é mentirosa, que é duvidosa, que é muito inconstante, não é o Cristo, é a humanidade, são os homens. Então, entre acreditar nos homens e acreditar no Cristo, Dostoiévski diz: eu prefiro ficar com Cristo, porque os homens eu já conheço bem. Eu queria convidar você para que escute a mensagem de Maria Madalena. O Senhor ressuscitou. Dobre-se diante do Senhor como os discípulos e saiba que Ele se faz presente na nossa vida de várias formas, de várias maneiras.